Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula de número 5 de Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhe somos gratos, ó Pai, por mais essa oportunidade de aprender esse assunto que relaciona-se com a sua obra, com a sua palavra, papai. Nos ajuda para que nós possamos guardar no nosso coração e na nossa mente essa informação para servirmos a Ti melhor, servirmos a Ti com um propósito evangelístico, missionário. Por isso, papai, nessa manhã, nós invocamos a Tua presença nessa aula. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Filosofia da Religião, aula 5. O que é epicurismo? Nós temos como objetivo nesta aula abordar as seguintes correntes da filosofia da religião: o epicurismo e o estoicismo. Mas afinal, o que é epicurismo? O epicurismo foi uma escola fundada, como o próprio nome já diz, por Epicuro, entre 341 e 270 a.C. Os princípios epicuristas, enunciados por Epicuro e praticados pela comunidade epicurista, resumem-se em evitar a dor e procurar os prazeres moderados para alcançar a sabedoria e a felicidade. Nos parece um pouco parecido com a filosofia oriental, não é isso? Olha, evitar a dor e procurar os prazeres moderados para alcançar a sabedoria e a felicidade. No que diz respeito ao evitar a dor. Agora, no que diz respeito a procurar os prazeres moderados, aí já se distancia da filosofia oriental. Também é princípio do epicurismo cultivar a amizade, satisfazer as necessidades imediatas e manter-se longe da vida pública. Ou seja, o epicurista ele não se aproximava da política, manter-se longe da vida pública e rejeitar o medo da morte, procurava não temer a morte, rejeitar o medo da morte e dos deuses. Então, logo, eles criam na existência dos deuses, mas eles procuravam não temê-los. São algumas das fórmulas práticas recomendadas por Epicuro: atingir a atarraxia. O que seria a atarraxia? É um estado que consiste em conservar o espírito imperturbável diante das vicissitudes da vida. Manter o espírito imperturbável diante das vicissitudes, das dificuldades da vida. A atarraxia surge muitas vezes complementada pela apolônia. O que seria a apolônia? A apolônia ela se traduz por ausência de dor, ausência de esforço, como sofrimento. Então veja bem, o que seria a atarraxia? A atarraxia, para chegar à atarraxia, o homem deve perder o medo da morte. Para chegar à atarraxia, o homem deve perder o medo da morte. E a atarraxia surge acompanhada ou complementada pela apolônia, que se traduz por ausência de dor e ausência de esforço como sofrimento. Então, para chegar à atarraxia, como já dissemos, o homem deve perder o medo da morte. Como corpo e alma são entidades materiais para o epicureu, não existem sensações boas ou más depois da morte. Assim, o temor da morte não se justifica. Se ele crê que não vai existir sensações boas e nem más depois da morte, não tem por que temer a morte. Epicuro e a existência dos deuses. Epicuro aceitava a existência dos deuses, mas acreditava que eles estavam muito afastados do mundo
humano para preocupar-se com este. Chega assim próximo ao pensamento deísta. O pensamento deísta admite a existência de Deus, mas acha que Deus é um Deus distante, que criou o mundo e o governa através das leis da física, ou seja, é um Deus que não se aproxima, é um Deus distante. Nisso o epicurismo, bem mais antigo que o deísmo, se aproxima dele. Epicuro, portanto, aceitava a existência dos deuses, mas acreditava que eles estavam muito afastados do mundo humano para preocupar-se com este. Logo, o homem, segundo Epicuro, não tem por que temer os deuses, não tem por que temer, embora possa imitar a sua existência serena, a calma, a serenidade e a bondade, a atitude beática dos deuses. Dos seus estudos científicos, Epicuro derivou uma filosofia essencialmente moral, à semelhança de outras correntes filosóficas da época, como o estoicismo e o ceticismo. Então, como o estoicismo e o ceticismo, a filosofia de Epicuro era uma filosofia essencialmente moral. Suas concepções vieram ao encontro das necessidades espirituais de seus contemporâneos. Os contemporâneos de Epicuro sentiram-se assistidos, sentiram-se bem em suas necessidades espirituais com os ensinos de Epicuro. Eles estavam preocupados com a desintegração da polis, a desintegração da cidade grega. Então, o não medo da morte, a ausência do medo da morte, a ausência do temor dos deuses, trouxe aos epicuristas grande satisfação. Veio de encontro às ideias de Epicuro, as concepções de Epicuro vieram de encontro às necessidades de seus contemporâneos. Vejamos também, o prazer sensorial converteu-se na única via de acesso à atarraxa. Então, segundo Epicuro, o prazer sensorial, aquilo que se podia sentir, converteu-se na única via de acesso à atarraxa. Este prazer sensorial, porém, não consistia numa busca ativa da sensualidade e do gozo corporal desenfreado, como interpretam erroneamente outras escolas filosóficas e também o cristianismo. Então, algumas escolas filosóficas e também o cristianismo achavam que o epicurismo buscava a atarraxa, ou o epicureu buscava a atarraxa por meio de uma busca ativa da sensualidade e do gozo corporal, desenfreado. Quando na verdade isso não era assim. É uma análise errônea feita por algumas escolas filosóficas, dentre elas o cristianismo. E digo aqui cristianismo enquanto filosofia da religião, porque o cristianismo também tem a sua filosofia. Mas baseava-se no afastamento das dores físicas e das perturbações da alma, não no gozo excessivo dos prazeres do corpo, a busca da atarraxa, como alguns pensavam, mas baseava-se no afastamento das dores físicas e das perturbações da alma. O maior prazer, segundo Epicuro, é comer quando se tem fome e beber quando se tem sede. Daí em algumas salas de jantar de alguns romanos, admiradores de Epicuro, do epicurismo, tem a frase: comamos e bebamos porque amanhã morreremos.
Frase essa citada do ponto de vista negativo pelo apóstolo Paulo. Pois bem, o tetrafármaco, o que seria isso? O tetrafármaco. Tetra, 4, fármaco, receita. O tetrafármaco, receita do mestre, ou seja, de Epícuro, para vida tranquila, tem o seguinte teor. Então, quais os 4 pontos, quais o tetrafármaco para uma vida tranquila, segundo Epícuro? Primeiro, o bem é fácil de conseguir. Segundo, o mal é fácil de suportar. Terceiro, a morte não deve ser temida. 4, os deuses não são temíveis. Esse é o famoso tetrafármaco de Epícuro. No ano 270, Epícuro morreu e tornou-se objeto de culto para os epicuristas. Agora, o epicurismo ele passa a ter um teor religioso. No ano 70 a.C., Epícuro morreu e tornou-se objeto de culto para os epicuristas, o que contribuiu para aumentar a coesão, contribuiu para tornar a seita mais forte e para conservar e propagar a sua doutrina. Um desencadear de fatos. A morte de Epícuro faz com que ele passe a ser cultuado. O fato dele ser cultuado reforça a seita e faz com que ela seja mais forte, mais coesa, para conservar e propagar a sua doutrina. O epicurismo foi a primeira filosofia grega difundida em Roma, porque os gregos conquistaram Roma pelas armas e também pela política, mas os gregos conquistaram Roma pela filosofia, pela cultura. E o epicurismo foi a primeira filosofia grega difundida em Roma. Não apenas entre os humildes, mas também entre figuras importantes como Pisão, Cássio, Pompônio, Ático e outros, que são figuras importantes da sociedade romana. O epicurismo romano contou com autores como Lucrécio, que se manteve vivo até o princípio do século IV da era cristã, como poderoso rival do cristianismo. Então, veja, o epicurismo, ele se manteve forte até o quarto século da era cristã, e tinha em Lucrécio um representante que foi um poderoso rival, um poderoso opositor do cristianismo. Nós vamos ver um encontro de Paulo e os filósofos epicureus e estoicos. Vejamos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. E uns diziam: que quer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Atos capítulo 17, versículo 18, o capítulo 17 registra um encontro de Paulo com filósofos epicureus e estoicos. Todo o capítulo 17, porém nós estamos dando ênfase aqui ao versículo 18, onde eles expressam as suas opiniões acerca do apóstolo Paulo. Vejamos outra vez o versículo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele quem? Paulo, e diziam: que quer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava, que lhes anunciava ou pregava, como diz algumas versões, a Jesus e a ressurreição.
Isso está em Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, versículo 18. Então eles achavam que Paulo estava dizendo que Jesus era um Deus e a ressurreição era uma deusa. O discurso de Paulo em Atenas, que vai de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 36 até o 34, é um dos primeiros textos em que se trata da relação entre gregos e cristãos e se tornou emblemático, pois representa o primeiro encontro entre a filosofia e a fé cristã, que vai ser um assunto discutido durante séculos. Esse equilíbrio ou não entre filosofia e fé cristã, ou entre razão e fé. Nós vamos ver isso sendo discutido por Tertuliano, mais tarde por Agostinho, Tomás de Aquino. Então esse texto, esse discurso de Paulo nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 ao 34, torna-se emblemático por ser o primeiro texto a mencionar o encontro entre filosofia e fé cristã, ou entre fé e razão. Podemos perceber a doutrina judaico-cristã da ressurreição é loucura para os gregos. Nós podemos perceber isso. Para os gregos, a doutrina judaico-cristã da ressurreição é uma loucura. Uma loucura. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, onde diz que o judeu pede sinal e o grego pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado que veio a ressuscitar. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós percebemos que a doutrina judaico-cristã da ressurreição, porque os judeus também acreditavam na ressurreição, não na de Cristo, a não ser os judeus convertidos, mas o judeu que não se converteu ao cristianismo, ele crê na ressurreição, a forma dele, não na de Cristo, mas crê na ressurreição. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz que o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, este crucificado, e aí eu acrescento que veio a ressuscitar. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Pois bem, então como nós estávamos dizendo, que mesmo curiosos ao discurso de Paulo, acabam por ignorar esta doutrina, a doutrina da ressurreição, que depende inteiramente da fé. E os filósofos epicureus e estoicos queriam analisar pela razão, por isso embora tivessem ouvido com curiosidade, eles ignoraram a doutrina da ressurreição. Não sendo objeto a doutrina da ressurreição de investigação racional nem científica, mas que abre uma nova perspectiva para a relação entre Deus e o homem. Na medida em que, ao partilharmos da redenção por meio de Cristo, somos alçados à condição de filhos de Deus e participantes de sua natureza. Então nós vimos que a base do epicurismo é evitar a dor e aproximar-se da felicidade por meio da realização das necessidades imediatas. Vimos também que eles procuram não temer a morte e nem os deuses, por achar que depois da morte não há nenhum sentimento, não há nenhuma experiência. E também
creem nos deuses, mas procuram não temê-los porque acham que eles estão distantes, que não intervêm no mundo humano. Porém, creem ser aconselhável imitar a serenidade e a bondade dos deuses. Isso é o pensamento epicúreo, pensamento da primeira corrente filosófica grega que aparece em Roma. Esse é um resumo do pensamento epicúreo. Vejamos, portanto, o estoicismo. O estoicismo, ou escola estoica, é uma doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza, que surgiu na Grécia no século IV a.C., por volta do ano 300, durante o período denominado período helenístico, que vai do século III ao século II a.C., lembrando que a contagem do calendário cristão antes de Cristo ela é decrescente. Portanto, século IV, por volta do ano 300, daí o estoicismo é posterior ao epicurismo. Essa escola foi fundada pelo filósofo grego Zenon de Citon. Ele viveu entre 333 a.C. e 263 a.C. E essa corrente filosófica ela vigorou durante séculos, até o século III depois de Cristo. Tanto na Grécia quanto em Roma, ela ainda tinha vigor, ela ainda era forte. Pois bem, o termo estoicismo surge da palavra grega stoa, que se refere ao pórtico pintado em Atenas, onde ensinava o fundador deles. Onde Zenon ensinava, havia um pórtico. Um pórtico é algo como uma varanda muito grande, um vão muito grande. Esse pórtico, ele é pintado, ele é muito bonito. Ele fica em Atenas e é onde ensinava o fundador do estoicismo, Zenon. Daí, estoicismo. O termo estoicismo vem da palavra grega stoa. O estoicismo é uma corrente que enfatiza a paz de espírito, e nisso ela se aproxima do epicurismo, e considerava a autossuficiência seu maior objetivo. Ter paz, estar em paz, é enfatizado, e o maior objetivo é a autossuficiência. Baseou-se na influência da filosofia platônica. Então ela tem uma influência da filosofia de Platão, referente aos ideais do filósofo grego Platão, e também baseou-se na corrente filosófica chamada cinismo. Ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude é considerada suficiente para atingir a felicidade. Ser virtuoso para o estoico é suficiente para atingir a felicidade. Além disso, a escola estoica influenciou o desenvolvimento do cristianismo. E aí, quando se fala de cristianismo enquanto religião, muitos dos seus praticantes, dos seus estudiosos, vão rejeitar a ideia de que a escola estoica influenciou o cristianismo. Porém, do ponto de vista da filosofia da religião, muitos autores irão admitir que há uma influência da escola estoica sobre o cristianismo. Aí cabe ao estudante analisar, pesquisar e ter a sua própria opinião acerca disso. A influência estoica nos escritos judaicos
agora também nos judaicos, é vista principalmente em Filo, o filósofo judeu-helenista, Filo de Alexandria. A influência estoica nos escritos judaicos é vista principalmente em Filo. Como outros platonistas médios, é uma das classificações dos platonistas, tomou emprestado a terminologia e os conceitos estoicos. Então, Filo, ele toma emprestado algumas terminologias e alguns conceitos estoicos nos seus ensinos. De interesse principal do Novo Testamento, agora nós voltamos para o Novo Testamento, é a sensibilidade de Paulo diante da crença dos ouvintes estoicos na imanência divina. Paulo ele é sensível, Paulo dá atenção aos seus ouvintes estoicos no que diz respeito à crença que eles tinham na imanência, ou seja, na presença da divindade. Nós vemos isso quando Paulo cita no seu discurso, no Areópago, o amigo de Zenon, o amigo do fundador do estoicismo, um homem chamado Arato, para apoiar a doutrina que estava pregando. Ou seja, ele usa o estoicismo como veículo para comunicar a doutrina que ele está pregando. Os alunos podem ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Vejamos a possibilidade de uma correspondência entre Paulo e Sêneca. A historicidade de Atos 18 parece confirmar alguma relação do filósofo estoico Sêneca com o apóstolo Paulo. Quando se estuda a historicidade do capítulo 18 de Atos, parece que há na historicidade desse capítulo uma confirmação que houve alguma relação mais próxima ou um pouco mais distante entre o filósofo estoico Sêneca com o apóstolo Paulo. Vejamos que Június Gaio, ou somente Gaio, foi procônsul da Acaia no ano de 52. A sua historicidade, a historicidade do proconsulado de Gaio na Acaia, isso é Grécia, no ano 52, ela é confirmada pela arqueologia, que encontrou cartas trocadas entre Gaio e seu irmão, o grande filósofo romano estoico Sêneca. Então vejamos que Gaio, procônsul da Acaia no ano de 52, é irmão do filósofo romano estoico Sêneca. Isso é confirmado pela arqueologia, que encontrou cartas trocadas entre os dois, entre Gaio e seu irmão Sêneca. Portanto, esse fato coloca Atos 18 como uma fonte histórica sólida no ano 52. Em um dos seus escritos, Sêneca diz o seguinte: a divindade está próxima de ti, ela está contigo, está em ti, em vós habita um Espírito Santo, com letra minúscula, um Espírito Santo, observador e guarda do bem e do mal. Pois bem, então olha, vejamos como se parece, eu vou repetir para que nós possamos analisar como se parece esse escrito do filósofo estoico Sêneca com o escrito de Paulo. A divindade está próxima de ti, ela está contigo, está em ti, em vós. Repetindo para melhorar, a divindade está próxima de ti, ela está contigo, está em ti, em vós habita um Espírito Santo, observador e guarda do bem e do mal.
Agora analise se não se parece com o dito de Paulo, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Então há essa proximidade de pensamento, de expressão de pensamento em alguns escritos de Sêneca e do apóstolo Paulo. Esse Espírito nos estima na medida em que o tivermos tratado. Sem Deus ninguém é um homem bom. E aí diz Sêneca, cartas a Lucílio. Vamos repetir na íntegra esse trecho dessa carta do filósofo estoico Sêneca a um homem romano chamado Lucílio, para nós vermos mais uma vez, vermos melhor como ela se aproxima dos escritos de Paulo, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós. A divindade está próxima de ti, ela está contigo, está em ti. Em vós habita um Espírito Santo, observador e guarda do bem e do mal. Este Espírito nos estima na medida em que o tivermos tratado. Sem Deus ninguém é um homem bom. Cartas de Sêneca a Lucílio. Tempos depois, quando Paulo foi preso e levado a Roma, ele ficou sob a guarda de burros. É um nome um tanto estranho, mas é o nome do homem que teve autoridade sobre Paulo durante a sua prisão em Roma. Vejamos, tempos depois, quando Paulo foi preso e levado a Roma, ele ficou sob a guarda de burros, chefe da guarda pretoriana e amigo pessoal de Sêneca. Como conselheiro de Nero, é bem provável que Sêneca também estivesse presente durante o julgamento de Paulo em Roma. Não se sabe ao certo se os dois chegaram a se conhecer pessoalmente, se Paulo e Sêneca chegaram a se conhecer pessoalmente. Mas as concepções ideais de Sêneca estavam tão próximas das ideias cristãs que se pensou mais tarde que esse sábio, que esse filósofo estoico era cristão e que trocara correspondências com Paulo. Então, veja bem, não se sabe se eles chegaram a se conhecer pessoalmente, mas alguns acham que Sêneca era cristão e que ele chegou a trocar correspondências com Paulo. Existem vários escritos acerca da correspondência de Paulo e Sêneca. Se ela realmente existiu, aí é alvo de estudo. Também e principalmente para vocês, estudantes de filosofia da religião, porque isso interessa não só no que diz respeito à filosofia da religião, mas no